Boa tarde, Dora. É um prazer te receber aqui no nosso primeiro Edcast. Vai ser um podcast dedicado à regulação digital e principalmente à regulação de IA, as necessidades de governança e ética na inteligência artificial. E é um prazer receber você como uma referência da área, né? A referência. Nós tínhamos em proteção de dados o Danilo Doneda, que você certamente conhece, e eu dizia que ele é o pai da proteção de dados e você é a mãe da inteligência artificial. Então é um prazer ter você aqui hoje. Super obrigada pelo convite, Gustavo, e pelas palavras carinhosas. Né? Imagina. Gostei muito do título. Edcast, eu achei muito interessante. Gostei. A ideia foi misturar a ética com o podcast, né? E é uma questão... É evidente que eu costumo dizer que o que vira lei sai do meandro da ética, né? E a gente vai ter uma lei. Mas a questão ética ela vai estar sempre, vamos dizer assim, perto da inteligência artificial na medida em que o domínio é tão generalizado, né, que você vai ter questões que vão cair na questão ética e não necessariamente vão estar reguladas. Então, por isso, esse título, né? Hoje a gente está no preceito da ética, ou na questão ética de forma total, né? E aí, Dora é professora do programa de pós-graduação TID da PUC São Paulo, né? E uma das maiores especialistas no tema no Brasil, né? E eu vou começar que uma vez eu vi uma palestra sua e você meio que contou do momento da centelha, de quando você decidiu que inteligência artificial era um assunto, né? E não lembro, acho que você falou que foi quase um sonho, alguma coisa assim, que veio alguma coisa divina e você decidiu. Fala um pouquinho dessa trajetória, de como foi isso, do que você fez desse momento da centelha até hoje e como você projeta o seu trabalho daqui para frente, né? Considerando até a evolução da inteligência artificial que está nos seus momentos de bebê ainda. Olha, não foi nada assim da estratosfera nem místico. Eu realmente não me lembro o que foi que me fez pensar mas de fato alguma coisa me fez pensar naquele momento, cerca de 8 anos atrás, que a inteligência artificial ia mudar o mundo e eu queria estudar essa tecnologia. E aí comecei, a primeira ação que eu fiz, eu tenho um amigo de infância, que ele está há mais de 40 anos nos Estados Unidos, David Geiger, ele é Computer Science e Inteligência Artificial, e ele é meu mentor na tecnologia, né? Desde então, porque lá na partida eu tomei uma decisão primeiro que minha área de conhecimento é ciências humanas, mas eu tomei uma decisão de estudar os impactos éticos e sociais da inteligência artificial, mas simultaneamente estudar a tecnologia em si, né? Eu acho isso fundamental, porque para você fazer reflexões com um grau de assertividade, você precisa entender a lógica do funcionamento da tecnologia. Então, naquele momento, isso foi em 2016, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Davi e falei, bom, é isso, e eu quero contar contigo. E aí, ele me falou que justamente ia acontecer um evento importante, 2 dias, um evento sobre ética da IA em Nova York, e tinham lá talvez os 300 mais importantes personagens ou pensadores desse campo na época. E foi realmente uma estreia magnífica começar estudando esse campo. E desde então eu me dedico full time, né? É como você falou, todo momento tem novidades, tem danças, tem novas reflexões, porque uma das características desse campo de conhecimento da inteligência artificial, apesar de ele ter sido criado em 1956, ele não tem uma teoria, né? Então, ele avança através de modelos empíricos. O que é um modelo empírico? É um modelo que eu elaboro para uma determinada tarefa, eu coloco em prática, executo e o resultado é positivo, é melhor do que qualquer outra opção que eu tenha. Então, mas essa dinâmica de avançar através de modelos empíricos tem um grau de incerteza muito grande. Quando você tem uma teoria, a teoria serve, entre outras razões, para te antecipar o que vai acontecer, né? Eu não preciso largar esse copo para saber que ele vai cair. Existe uma teoria que já foi comprovada que, com certeza absoluta, ele vai cair. E você acha que a gente está caminhando para uma teoria geral? Não, da inteligência artificial, não.
Mas isso que eu quero dizer com isso, que o estudo, né, você tem que estar muito atento, porque cada nova solução, ela traz novos desafios, né? Porque exatamente porque é um modelo empírico, mesmo desenvolvedores daquela solução não conseguem prever exatamente como ela vai se comportar. É o que se diz na tecnologia, está sempre em beta. Tá. Né? Então, isso exige de quem está acompanhando uma atenção muito maior e todo o tempo. E me diz uma coisa, Dora, para o leigo, né? Eu tenho costumado dizer que a gente está na infância da tecnologia, né? Muito embora o conceito tenha surgido em 56, a tecnologia, de fato, a capacidade de processamento, a quantidade de dados que a gente tem disponível, ela é relativamente recente. Se não me engano, Machine Learning, Deep Learning 2005, 2000 e por aí, né? Que a gente tem a coisa realmente acontecendo, né? E lógico, com marcos, né? É mais tarde ainda, né? Teve um evento específico em 2012, que foi o reconhecimento pela academia, pelo mercado, dessa técnica que hoje permeia praticamente todas as implementações de inteligência artificial. E ela começou a ser usada em larga escala a partir de 2016 e 2017. Tá. Então, de fato, eu estou plenamente de acordo. Nós estamos nos primórdios do uso dessa tecnologia, tal como nos temos hoje. E aí hoje. A analogia que eu faço é para o pessoal mais velho, que lembra do modem e do browser da American Online, né? Tudo pixelado e tal. O que assim, já aproveitando, né, que eu falei para a gente falar um pouquinho de futuro, o que você projeta, né? Eu sei que é difícil fazer uma projeção, né? Mas a minha visão de quem estuda isso da perspectiva jurídica, né, é que tem muita coisa para vir e que a gente ainda é muito elementar o que se conseguiu fazer com essa descoberta, que é quase uma descoberta, né? A estatística já existia, tal. Como é que você projeta isso de forma sucinta? Como é que você... Olha, o objetivo do campo da inteligência artificial, desde do início e continua sendo, é sempre trazer para as máquinas, para, né, o sistema maquínico, uma máquina, alguma das capacidades do cérebro humano, da cognição humana. Né? No limite, que parte dos objetivos de alguns centros de estudo, ou mesmo de empresas de tecnologia, é replicar numa máquina o funcionamento do cérebro humano. É o que se diz ter uma máquina no mesmo nível do ser humano do ponto de vista de raciocínio, de cognição. Então, partindo desse pressuposto, se essa é a meta, em algum momento, nós estamos distante quilômetros e quilômetros dessa situação. Né? Nós temos hoje, como eu disse antes, uma técnica única, que é essa rede de neurais profundas, em inglês Deep Learning, que foi inspirado no funcionamento do cérebro, mas não reproduz nem tangencia a complexidade do cérebro humano. E ela é um modelo estatístico de probabilidade que ela estabelece os algoritmos desses modelos, estabelece correlação entre grandes volumes de dados. Né? Então, para avançar, então, tudo que tem acontecido nesses últimos anos tem sido colocando mais dados e aumentando a capacidade de processamento nessa direção. Né? A técnica tem aumentado, tem dado novas soluções, basicamente colocando mais dados, cada vez mais dados, e mais aumentando o processamento, porque quanto mais dados, mais você tem que processar, mais dados, mais a sua... Você precisa de hardware, como se diz, robusto, né? Processamento de dados mais robusto. Então, os desafios para avançar, de fato, para romper, para ter uma disrupção desse processo e conseguir alguma técnica que avance nessa direção que é o horizonte de chegar a uma cognição humana, passa por algumas barreiras que não tem nenhum indício científico hoje de que estamos chegando perto, ou que é, por exemplo, sair do limite restrito de estabelecer correlações para, por exemplo, estabelecer causalidade. Causalidade é um atributo fundamental do raciocínio humano. Estabelecer intencionalidade. Intencionalidade também é um atributo fundamental. O raciocínio. O que é um raciocínio? Como é que a gente raciocina? Assim,
expressar. Claro, tem N formas de você expressar o que é raciocínio, o que é inteligência, mas vamos pensar, assim, basicamente o raciocínio é o que eu considero que é uma busca, até fiz um artigo recente na minha coluna da Época Negócio, exatamente sobre esse tema que eu vou comentar agora. O raciocínio, você tem um método de busca, né? Ou de método de search, como se diz em inglês. Então, eu vou, sempre quando eu tenho que, como eu estou raciocinando, eu vou buscando hipóteses, eu vou buscando caminhos. Esse é o meu raciocínio, né? Então, essa dinâmica, né? Esse processo, hoje não é possível reproduzir em máquinas. Eu tinha até... O podcast é bom por isso, porque as perguntas estão preparadas, mas né, quem está participando, às vezes, as antecipa, né? E aí eu ia te perguntar sobre a AGI, né? Que é disso que a gente... né, que você acabou de falar. Né? Então, e acho que você deu... A primeira coisa que eu vejo em AGI é que é uma questão de definição. Se você define de um jeito... É uma coisa, define de outro, e as definições do mercado, e eu não estou falando da academia, eu estou falando do mercado, elas são muito díspares. Aí o cara, tem uma pessoa que fala que vai ser daqui a 5 anos, outro que fala que vai ser 30, e tem gente que fala que é impossível. Então, e eu estou achando o seu approach muito melhor, no sentido de que você está falando de atributos, que são atributos que hoje a gente não está perto, e aí você falou de raciocínio, e falou qual foi o outro que você falou? Raciocínio, intencionalidade, causalidade. Na verdade, intencionalidade e causalidade fazem parte do raciocínio. Né? Se a gente não, o que é inteligência? É a capacidade de raciocínio. Né? Então, como é que a gente processa o raciocínio humano? Essa maneira da gente raciocinar, essa maneira de a gente tomar decisão, isso está distante, não tem ninguém em nenhum lugar que eu pelo menos acompanho dos laboratórios. Eu tive agora recente, em fevereiro, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu tive com alguns centros que estão discutindo essa questão, está todo mundo tateando. Né? Então, não tem nenhum indício científico de superação de nenhuma dessas barreiras. Tá. Aí é interessante, porque você falou o que não se faz ainda, né? Mas o que um transformer faz? O que os modelos atuais, sejam os modelos analíticos, sejam os modelos de generativa, né? O que eles fazem e onde que eles já conseguem nos superar? Olha, se a gente pensar assim, vamos voltar um pouquinho atrás, nos superar não é um grande desafio, porque uma máquina de calcular simples já supera a gente na capacidade de fazer contas, né? Então, assim, a automação, ela existe e cada vez está mais... Automação programada, eu não estou nem falando em automação habilitada por inteligência artificial. Ela existe e ela vai avançando porque ela faz melhor o que o ser humano faria. Então, nos superar em tarefas específicas não é novo, né? Então, quando você fala... o que essa técnica, né, a tal da rede de neurais profundas, ou em inglês Deep Learning, ela tem duas categorias. Uma é a preditiva, que faz previsões a partir de grandes volumes de dados, né? Então, ele identifica padrões em grandes volumes de dados, a partir daí ela faz previsões, pode ser as previsões mais variáveis. E tem a outra categoria, que é a IA generativa, mas é a mesma técnica. Então, a IA generativa, além de fazer previsões, ela é o que se usa na tecnologia, o termo sintetiza. Ela cria uma imagem, um texto, um vídeo ou um código. É o que está hoje, por exemplo, é a categoria onde se enquadra o ChatGPT. Então, qual é o raciocínio? Vamos pegar o ChatGPT, que tem o Bard, agora chama de Gemini do Google, tem o Llama, mas vamos pegar o ChatGPT, que é o mais popular, que praticamente todo mundo que vai nos ouvir já experimentou de alguma forma. Como é que funciona o ChatGPT? Logo quando saiu, em 30 de novembro, e começou a se falar muito sobre o ChatGPT na mídia, foi anunciado, e é de fato verdadeiro, que ele foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. O que é o parâmetro? O que é o aprender? Que essa palavra nunca é boa, né? A gente não tem outras palavras. Então, porque o pessoal de tecnologia, os desenvolvedores de tecnologia, eles se comunicam e eles expressam os conceitos tudo a partir de matemática. Né? Mas quando nós, das ciências sociais, temos que falar, nós só temos o idioma, a linguagem humana, natural. Então, não é aprendizado exatamente porque não aprende como a gente aprende. Mas o que é o aprender? A partir de grandes volumes de dados,
O ChatGPT, por exemplo, nesse caso, ele cria uma hierarquia. Né? Então, dentro daquelas palavras, daquelas sentenças, daqueles textos imensos que ele teve em contato, que é o Big Data, né? As bases de dados, ele estabelece hierarquia. Quais são as palavras, as sentenças que aparecem mais frequentemente juntas. Né? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você quer fazer uma pesquisa no ChatGPT sobre igreja. Você pergunta para o ChatGPT sobre igreja. O que ele aprendeu, entre aspas, já na fase de treinamento? É que a frequência é muito grande de padre aparecer nas sentenças ou nos textos ligado à igreja. Então, o parâmetro é o peso que ele dá. Então, ele dá, por exemplo, nessa hierarquia, ele determina que padre é 10, porque a frequência é muito grande de aparecer ligado à igreja. Aí tem uma outra palavra, por exemplo, vela. Vela também tem relação com a igreja, mas não é tão frequente como o padre. Então, digamos que ele dá um peso 5. Né? Aí tem, por exemplo, um bode, uma praia. São palavras que ele nunca aparece, ou quase nunca aparece, ligado à igreja. Então, ele cria essa hierarquia. Quando você faz uma pergunta, ele vai buscar, né? O sistema busca qual é a melhor palavra, a probabilidade da melhor palavra que compõe aquela sentença para te dar a melhor resposta. Muito legal você colocar isso, porque aí surgem perguntas que são as perguntas que têm efeitos práticos para os advogados. Né? E a gente, falando de ética, de lei, né? Esse é o objetivo. Né? A primeira é que a gente parte do pressuposto, então, que o dado de treinamento, né? O dado que ele utilizou, esse volume altíssimo de dados, e no caso do ChatGPT, a informação que fez o scraping da internet toda, etc. e tal, que ele não guarda nenhum desses dados, ele não precisa guardar. Isso é importante também para dados pessoais, etc. Né? Depois então, que ele aprende, os dados... Isso é parecido conosco. Né? Quando a gente aprende alguma coisa, pronto, a gente já aprendeu. Né? Porque tem implicações para a gente de direito autoral, etc. Então e é muito importante ter esse conceito de que o dado ele não é mantido, né? Mas como ele é sintetizado depois, né? Isso tem questões. Por exemplo, eu já vi que uma das decisões que foi tomada no AI Act é que está proibida a reprodução ou resumo de livros que foram usados no treinamento, porque você tem aí um aproveitamento econômico independente do dado não estar mantido. Né? Isso é muito interessante. A outra questão que a sua fala me fez aqui pensar e refletir, então tem essa questão de dado de treinamento e tinha uma outra, mas agora acho que me fugiu. Vamos voltar então. Era o treinamento que eu estava... Vamos falar já lembrei o que eu quero falar. Da receita. Né? A receita de uma IA. Né? Então, ela tem lá as GPUs do sino-americano, da NVIDIA, né? Que são, acho que boa parte da responsabilidade por essa evolução está aí, né? Na capacidade de processamento, porque dados a gente já tinha, né? Que também já tinha metso, né? O fato de ela ter sido reconhecida e concretizada em 2012 tem a ver com a capacidade de processamento, tem a ver com dados. Esse volume extraordinário de dados é mais ou menos recente. Tá. Então, vamos dizer que a coisa surgiu mais ou menos de repente, foi um perfect storm. Vamos colocar dessa forma. Né? Então, as GPUs que surgiram, os dados, né? E o algoritmo. A pergunta que eu quero fazer, e ela é importante porque... Eu vou te explicar por que ela é importante da nossa perspectiva. Do ponto de vista da comercialização da IA, né, o que está surgindo é um oligopólio, né, dos grandes players que você mencionou, né, e que vão operar através do cloud, né, da nuvem. Né? Então, a gente vai ter 3 ou 4 grupos do mundo que têm a capacidade financeira, econômica, histórica, as big techs, né, de operar. E, tradicionalmente, elas operam no mundo do software de uma maneira X, do ponto de vista de questões jurídicas, os contratos que são feitos, etc. Né? E é por isso que é muito importante a gente ter a analogia
entre como funciona o software tradicional e como funciona a IA. Então, você conseguiria fazer a receita e dar o peso na receita de cada elemento? Porque eu sei, por exemplo, que no software tradicional, a linha de código, a codificação é muito mais importante do que num modelo baseado em IA. Né? Como é que você compararia o software tradicional com a inteligência artificial? Olha, eu acho que são mundos distintos, né? Uhum. Então, eu acho que você falou várias coisas. Primeiro, a gente tem que considerar só o Ocidente, né? Porque o processo na China é separado. Tá. Mas se a gente considerar no Ocidente, um dos impactos desse novo mundo, né, do século XXI, onde a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral, é ela que está mudando a lógica de funcionamento da sociedade e da economia, nós temos uma concentração de mercado inédita na história da humanidade. Né? De fato, são as 5 big techs. Hoje, se a gente pensar a pesquisa, o desenvolvimento, a implementação da inteligência artificial no Ocidente está na mão de 5 empresas americanas, 5 big techs. E o estágio, o momento, apesar de que toda a origem dessa técnica tenha sido no âmbito da universidade, hoje nós estamos nesse estágio avançado por conta das Big Techs. Aí no sentido positivo, foram elas que investiram e estão acelerando esse investimento. Estão acelerando, e elas têm todo um grupo de pesquisadores fortíssimos, né? Elas têm áreas de pesquisa fortíssimas. Então isso é uma questão, né? Uma outra questão que você falou, que é a parte do processamento de dados, o armazenamento e o processamento, que é fundamental. Né? Isso também restringe, porque você precisa... Quando a Microsoft fez o investimento, por exemplo, na OpenAI, uma das questões, das barreiras da OpenAI para evoluir, né, que a OpenAI é quem criou o ChatGPT, para quem não sabe, tem a ver com a capacidade de processamento. Né? Parte dessa... investimento hoje... Foram os 30 bi que ela colocou. Não, ela colocou 10 bi. 10 bi, ela tem 49% da OpenAI na parte que gera lucro. Né? Então, isso se traduz parte pelo uso da Azure, que é a área de processamento em nuvens da Microsoft. Então, nós temos hoje mais de 65% de todos os dados armazenados e processados no planeta tá com a AWS da Amazon, a Microsoft e o Google. Né? Então, isso... E tem várias outras áreas, mas só isso aí dá... E hoje, agora, a NVIDIA teve um crescimento enorme, uma explosão de valor de mercado na Bolsa de Valores. Dobrou em 8 meses, né? Era de 1 trilhão, foi para 2. Agora, um avanço foi enorme. Dia 24 de fevereiro. Isso, porque ela tem um papel fundamental, estratégico, nos chips que viabilizam rodar esses sistemas robustos de inteligência artificial. Então, esse é um quadro que a gente tem. Né? Na verdade, eu não sei como separar, como responder a sua pergunta separando, porque todos os elementos são fundamentais. Né? Se a gente não tem um conjunto muito grande de dados, você não tem eficiência no resultado. Se você não tem capacidade de processamento, você não consegue nem rodar os seus sistemas. Né? Então, e se você também não tem uma equipe que desenvolva... Porque o que é o algoritmo? Você mencionou o algoritmo. O algoritmo não é novo. O algoritmo existe desde o século IX. Né? Na verdade, é uma linguagem matemática. Toda a evolução, toda a computação, toda a programação é toda baseada no algoritmo. O algoritmo é a sequência que você determina de como a máquina, o sistema que você está montando, ele vai seguir. Né? Então, o que se trata é quais são os modelos, o que eu estou... Né? Então, por exemplo, voltando no ChatGPT, alguém criou a solução ChatGPT. Então, você tem que ter... E a solução ChatGPT foi criada a partir... a base dela, o que viabilizou na partida, foi uma arquitetura chamado Transformer, que foi desenvolvido pelo Google em 2017, foi disponibilizado em código aberto, e a OpenAI utilizou e criou o GP 3.5, 4, foi uma sequência que resultou na solução do ChatGPT. Que o ChatGPT é uma solução de interface já.
né? Já é a maneira como nós, seres humanos, nos comunicamos, usuários nos comunicamos. Então, todas essas etapas, elas são fundamentais. Né? Quando eu vou montar, por exemplo, um sistema de inteligência artificial, eu não sou desenvolvedora, mas quando eu vou montar um sistema de inteligência artificial, em todo o processo, na cadeia de produção, tem a subjetividade humana, porque são os humanos que tomam decisões todo o tempo. Começa porque eu vou montar, como eu disse, são modelos empíricos. Então, eu, desenvolvedor, tenho que pensar, para que eu vou montar o sistema? Aí eu começo, depois eu escolho o que se chama variáveis iniciais, ou hiperparâmetros. Né? Então, também eu que escolho. Depois eu escolho a base de dados, depois eu escolho a base de dados que eu vou treinar. Depois tem uma parte que é visualização dos resultados. Eu, ser humano, defino como os resultados vão aparecer. E eu, ser humano, interpreto os resultados. Né? Então, tem toda... quanto mais complexo o sistema, mais partes ele tem na cadeia toda de produção desse sistema. A pergunta, na verdade, talvez a gente nem tenha resposta para ela. É uma preocupação que eu estou como advogado, sabendo que a gente vai ter, a partir desses players tradicionais, como você falou, 65% do mercado, eles hoje já estão vendendo inteligência artificial dos Transformers, etc., a relação da Microsoft com o OpenAI, de forma muito parecida com o que eles vendiam os softwares tradicionais. E o meu ponto é que essa receita que eu falei, que as receitas são diferentes a partir dessas tecnologias, da mais tradicional e agora dos modelos que rodam a IA, né, ou que fazem a IA acontecer, é que as responsabilidades tendem a ser diferentes, porque... A receita você quer dizer o quê? O quanto eu pago? Não, o peso você tem menos linha de código no ChatGPT, então... Você imagina que a Microsoft trabalhou lá com muita linha de código no software tradicional. No modelo desse Transformer, etc., o que faz a coisa rodar é mais a GPU e os dados. Eu estou falando de responsabilidade, porque os dados... Estou falando de governança de dados e de responsabilidade. Eu acho que estão... Eu não vejo bem assim. Eu acho que primeiro, vamos por parte, né? A comercialização... Por exemplo, o que está acontecendo agora do ponto de vista da comercialização? Tem dois players importantes que estão comercializando os produtos de IA generativa hoje no mercado brasileiro. Um é a Microsoft, porque o acordo que ela tem com a OpenAI faculta ela o direito de comercializar e com exclusividade todos os produtos da OpenAI. Então, ela está comercializando o ChatGPT. E, por outro lado, o Google está comercializando o Gemini, né, que era o Bard, agora chama Gemini. Então, como é que elas estão comercializando? Isso é um tipo de aplicação. As empresas estão incorporando aos seus chatbots, né, são tanto chatbot interno para os seus funcionários, quanto chatbot para a sua relação com o consumidor, com o cliente, com o usuário. Elas estão incorporando essas soluções, tanto do ChatGPT da Microsoft, quanto do Gemini do Google. Né? Então, isso é um tipo de comercialização. Agora, existem diversos outros sistemas de inteligência artificial para usos mais variados. Né? Então, se eu tenho por exemplo, um uso que está também muito frequente hoje no mercado brasileiro. Eu estou coordenando uma pesquisa junto com o Alexandre Zavaglia, nós estamos coordenando para a Brasca, que o objetivo é criar, propor... a Brasca é a Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, que tem cerca de 2/3 do PIB são associados. Né? Então, o objetivo final, o tema é governança, é propor a diretriz de governança de IA. Então, nós estamos fazendo... tem várias etapas, nós estamos trabalhando bastante próximo, que é o apoiador principal, a Century, a Vivo, Itaú, Cosan, Cielo, tem vários apoiadores, mas nós selecionamos inicialmente 17 empresas que nós estamos terminando já essa primeira fase, que é entrevistas qualitativas profundas com pelo menos um membro do conselho, o CEO e o head, o responsável pela parte de tecnologia. E estamos investigando a fundo, né? Tem um tempo de perguntas, é uma conversa de fato. Então,
se você pensar assim, como é que está sendo usado, primeiro, está tudo muito novo, né? Claro. Então, a grande parte das empresas, mesmo as empresas mais evoluídas, mais avançadas, mais na vanguarda da transformação digital, elas estão usando ainda muito pontual. E mais para chat, eu diria que são pontuais. A aplicação de entrada, né? Porque ela talvez eu entenda que ela seja mais, vamos dizer assim, que demande menos governança de dados e que seja mais, vamos dizer assim, afeita a um modelo que essas empresas estão vendendo. Tem de tudo, né? O que a gente observa que está sendo usado para operação interna, para otimizar a operação interna, né? Então, você tem ganhos de produtividade, redução de custo, quer dizer, ganho de eficiência e redução de custo, ganho de produtividade, e, por outro, na relação com os stakeholders, seja quais forem os principais. Mas como é que está sendo usado, né? Então, tem formas diferentes que isso está acontecendo, mas tem dois grandes conjuntos. Ou as empresas estão usando aplicações que já estão disponibilizadas, ofertadas pelo mercado, então parte vem de empresas de tecnologia, através de API, e parte vem de startups. Né? Muitas startups especializadas. Aí, quando a gente pensa na startup, ela não cria do nada, ela também propõe soluções. E ela monta soluções com base em algoritmos de inteligência artificial e sistemas desenvolvidos por terceiros. Né? Então, é sempre como eu tinha dito antes, é uma cadeia de produção. Então, isso é uma maneira... Você vai, por exemplo, uma aplicação que está sendo relativamente bastante usada no mercado por exemplo, seleção de currículo, na contratação no RH. Então, se uma startup oferece, aí você vai lá, o aplicativo foi recomendado, tem reputação, você testa e você usa uma solução pronta, né? Digamos assim, caixa preta, porque você não tem como investigar como ela foi montada. Uma outra forma, aí as empresas mais avançadas nesse processo, elas criam uma solução interna, mas também elas compõem através de APIs de empresas de tecnologia ou da comunidade de código aberto. Certo. Aí elas compõem a sua solução. Mas isso tudo, do ponto de vista de risco, de monitoramento de risco, de governança, tem inúmeras questões. Porque a empresa que está adotando, ela não tem controle, nem quando ela busca, aí ela não tem mesmo, nenhum, quando ela busca uma oferta, uma solução pronta de mercado, que aí tem várias, né? Depende, se você pega, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, que extrai petróleo, ela já usa inteligência artificial há muito tempo, até mesmo para investigação do solo, para determinar qual é a posição exata para você fazer uma perfuração. Ela já usa, porque são equipamentos muito sofisticados, pesados, caros, então usa para prever quando vai precisar fazer uma manutenção do equipamento, né? Então tem vários usos, mas tanto quanto tem a solução pronta do mercado, quanto você compõe a sua solução, que é mais difícil, mais raro hoje, a gente não está encontrando muitas situações como essa, usando partes de terceiros, nas duas você tem uma questão de risco muito importante, porque o usuário, quem está usando do ponto de vista da empresa, da organização, não tem controle sobre esses riscos. Né? Legal. Essa... Assim, da minha perspectiva, né, do que eu tenho olhado, né, e que eu tenho olhado para a governança e tal, a questão, como você falou, qual o objetivo? O objetivo é chegarmos à cognição humana, né? Quer dizer, é o objetivo aí de largo prazo, né? E a maneira que eu vejo é um problema de principal e agent, né? Ou seja, quem está adotando a inteligência artificial é o principal, ele quase que contrata um agente para performar como se humano fosse. Vamos colocar dessa forma. Estou falando de forma de responsabilidade. Né? Não é, eu acho que não é como humano fosse. Eu acho que hoje a justificativa para você adotar um sistema de inteligência artificial é que vai ser melhor do que um humano. Ou seja, por várias razões. Ou porque o custo é menor, né? Então você tem uma queda de custo quando você substitui a função que era exercida anteriormente pelos humanos. Você aumenta a eficiência porque você reduz a possibilidade de erro.
né, que o humano tem toda a subjetividade, bom, tem todas as questões, as idiosincrasias do humano, e teoricamente você elimina. Né? Então, a ideia é você não substituir, porque se substituísse igual, não valeria a pena todo esse esforço. Claro, a aplicação tem que ser melhor, né? Mas é que eu estou falando mais do ponto de vista negativo, é quando você fez isso, né? Porque é sempre o olhar do cavaleiro do Apocalipse, né, Dora, que é o advogado, né? Então, quando eu digo como se o humano fosse, é como um agente, né? Um empregado, ele é um agente, né? E a máquina vai ser um agente. Você está dizendo assim, não, vamos fazer com que a máquina, em tese, funcione melhor do que o empregado humano, né? Ou que a aplicação para a qual ela seja utilizada funcione melhor. Mas, na relação que a gente vai ter com terceiros, a questão da responsabilidade civil é quando houver o erro, né? E aí eu acho que a gente pode entrar na questão do erro, né? Da minha posição, o que eu vejo são os erros da máquina, e podem ser, lógico, os erros, evidentemente não é só a máquina que erra, né? Se a governança for inadequada, a gente vai estar adotando soluções inadequadas para aquela aplicação, e daí, por exemplo. Então tem o erro humano, tem o erro de quem dimensionou, tem o erro de quem decidiu fazer aquilo, usar aquela aplicação. Mas os erros que eu vejo são os erros da máquina, que são inerentes àquela máquina. Então, quando a gente fala de ChatGPT, a gente fala de alucinação, etc., de vários outros erros. Mas você diria, se a gente fosse colocar, e essa é uma curiosidade, se a gente fosse... porque isso é o que eu consegui identificar até hoje. A gente teria os erros da máquina, os erros de dimensionamento ou de definição de uso do que for melhor, ou seja, uma questão mesmo de não se utilizar aquilo para melhor função, né? aquela solução para aquela aplicação, e disso não tem um encaixe, e também as questões do vieses. Ou você acha que há alguma outra categoria de erro que eu não consegui mapear? Olha, todas essas perguntas suas, questões são bastante complexas, né? Primeiro, é importante pensar, lembrar que essa técnica que permeia, como eu disse, praticamente todas as implementações hoje, é um modelo estatístico de probabilidade. Então, é sempre uma probabilidade. É uma mudança, do meu ponto de vista, é uma mudança da lógica de funcionamento na sociedade muito grande, dada pela inteligência artificial. Nós estamos migrando de máquinas programadas para máquinas probabilísticas. Né? Porque a máquina programada, se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar ao de infinito aquela mesmo output, resultado, é determinístico, acabou. Para mudar, você tem que mudar o programa. No caso de máquinas habilitadas por inteligência artificial, como essa técnica é probabilística, ela não vai entregar sempre a mesma coisa. Primeiro, é uma probabilidade, então ela tem o que se diz a variável intrínseca de incerteza, porque é sempre uma probabilidade, não é certo, mesmo que a probabilidade seja 99%, é 99%. Né? Mas normalmente gira em torno de 85, 90, 90 e pouco, já são grandes avanços, mas é sempre uma probabilidade. Segundo, você vai colocando mais dados, ela vai se modificando. Né? Então, a natureza de uma máquina, de um sistema habilitado por inteligência artificial é completamente diferente da natureza de um sistema programado. Né? Então, isso aí já vai em vários riscos, a probabilidade de risco. Tem também, que a gente verifica, né? Estou mencionando o que a gente tem observado no mercado. Tem também o uso, como você também comentou, inadequado. Né? Então, tem em várias situações distintas. Primeiro, o que a gente vê também, observa, é a organização anunciar que usa inteligência artificial e, na verdade, está usando um modelo estatístico avançado. Né? Nos últimos 3 décadas, a estatística, os modelos estatísticos, que sempre existiram, quer dizer, sempre existiram pelo menos há 30 anos, que fazem previsões a partir de informação, eles foram evoluindo. Então, eles se confundem com inteligência artificial, que é de natureza diferente, mas precisa ser especialista. Então, tem modelos sendo usados. Bom, tem uma confusão entre automação. Tem muitos modelos simplesmente de automação, mera automação, que as pessoas
falam que é inteligência artificial. Não é. E tem também situações onde você não precisa usar inteligência artificial, porque você não tem, por exemplo, grandes volumes de dados, você não tem a complexidade para justificar usar uma tecnologia que tem resultados extraordinários, positivos, mas ela tem um custo de implementação. Então, você pode resolver aquela tarefa com sistemas muito mais simples, que não sejam de inteligência artificial. Né? Então, definir, identificar qual é a melhor solução para resolver aquele seu desafio, aquele problema, precisa ter capacidade para isso. Precisa ter equipes, colaboradores, ou externo ou interno, que consiga verificar. Porque quando você vai pensar assim, adotar uma nova tecnologia, não é só inteligência artificial, qualquer nova tecnologia, a pergunta inicial não é qual é a tecnologia que eu preciso usar, é qual é o meu problema. Então, tudo começa por aí. Qual é o meu problema? Qual é o meu desafio? Aí a segunda parte é você analisar, dentro do qual é o meu desafio, qual é o problema, quais são os sistemas mais adequados para resolvê-los, para enfrentá-los. Né? Entendi. Não, e parece que é um pouco dessa dinâmica que eu falei, né? Quer dizer, você falou do erro, você colocou como a questão do determinístico versus probabilístico, né? Você falou o que a gente pode chamar de AI washing, que é o pessoal dizer que é IA e não ser, o uso inadequado que não precisa, que não precisa, e talvez o viés, talvez seja aí 4 elementos. O viés passa tudo, porque o viés está embutido no sistema que você vai, né? Como eu falei, se eu uso um sistema ofertado pelo mercado, ele pode, provavelmente ele tem viés, provavelmente, é praticamente impossível que tenha zero de viés. Por quê? Porque o viés surge da base de dados, onde ele foi treinado. Então, o que é a base de dados? Quem é que gera os dados? Somos nós. Né? Na nossa sociabilidade, na nossa interação, na nossa comunicação. Então, as bases de dados refletem os viés, os preconceitos da sociedade. O outro é, como eu disse, cada etapa do processo de criar um sistema de inteligência artificial tem decisões humanas. E toda decisão humana é enviesada, porque a gente não é neutro, né? Então, o viés, ele perpassa qualquer que seja a aplicação, qualquer que seja a situação. Então, aí você hoje tem estudos, mas ainda está tudo muito nos primórdios, de como é que você age para reduzir esse viés. Mas tudo isso você precisa, quando você adota um sistema ofertado no mercado, ou quando você desenvolve solução com partes desenvolvidas no mercado, você tem que conhecer a natureza dessa tecnologia, para você poder identificar, para você fazer testes, por exemplo, se tem viés, se não tem. Se eu estou usando para contratação de RH, se tem viés ou não, é muito importante no resultado. Entendeu? Então, tudo isso não é uma tecnologia simples. Ela tem benefícios extraordinários, mas você precisa capacitar a sua equipe ou ter um ecossistema de apoiadores, de parceiros externos, para você fazer as melhores escolhas. Assim, do que eu absorvo da sua fala, que os desafios de governança são enormes. Né? Assim, para fazer direito, não dá... como tem essa transição que você falou de um sistema programado, programável para um sistema probabilístico, e todos esses pontos que você mencionou, eles fazem com que a governança da IA seja um elemento fundamental. E é mais complexa. Você precisa, por exemplo, o fato de ser probabilístico, o fato de ela se modificar todo o tempo, ao longo do tempo, você precisa monitorar, por exemplo, o risco contínuo. Não é como na programada. Na programada, se ela tiver em compliance na partida, tanto do ponto de vista de risco, de ética, de regulação das normas, tudo bem, ela vai continuar. No modelo probabilístico, que é a técnica hoje que permeia tudo de inteligência artificial, você tem que monitorar todo o tempo, porque ela vai se modificando. Então, só essas questões já tem uma mudança enorme. Vamos ter coisa para brincar, né? E aí, vamos fazer um desvio aqui, né? Quer dizer, não é um desvio, na verdade como a governança é importante, né? A gente não vai ficar só na responsabilidade civil, a gente vai ter a visão regulatória, a gente vai ter a necessidade de regulação, né? Como é que você está vendo o processo legislativo no Brasil? PL 2338, você falou que vai estar no Senado para comemoração dos 200 anos do Senado, você vai estar numa mesa lá. Como é que você está vendo o processo legislativo? Olha,
A regulamentação, eu tenho acompanhado desde o início. Agora, dia 13 de março, o Parlamento Europeu votou, aliás, a minha coluna da Época Negócios, do dia 22 de março de hoje, da Época Negócios, é sobre essa última versão que foi votada no Parlamento Europeu da proposta europeia de regulamentação. O documento final tem 460 e poucas páginas, né? Tem 113 artigos, é bem complexo, né? Que é um caminho da europeu, o caminho europeu de tentar prever todas as possibilidades e colocar num documento, que é diferente do caminho dos Estados Unidos, onde o protagonismo está sendo dado para as agências reguladoras. A minha penúltima coluna foi sobre o processo americano. Inclusive, eu cito 4 situações reais onde agências setoriais já tomaram medidas em relação ao uso inadequado da inteligência artificial. Então, esses 2 caminhos que estão em debate no Ocidente, eu tenho uma tendência, eu tenho mais simpatia e tenho defendido isso desde o início que começou o processo no Brasil, que o protagonismo seja, e da regulamentação, da fiscalização, seja das agências setoriais. Eu acho muito difícil, eu não sei, por exemplo... Esse modelo centralizador europeu? Não sei como é que essa versão final, esse documento que foi aprovado, como é que ele vai se concretizar, como é que ele vai ser fiscalizado, né? Foi, dentro da regulamentação, criado um gabinete específico, mas... Assim, quem vai compor esses gabinetes? Quantos fiscais? Quem são esses fiscais? Como que alguma coisa tão complexa, né? Então, trazendo para o Brasil, eu acho que ao longo dos últimos anos nós tivemos um amadurecimento das nossas agências setoriais. Então, hoje a maior parte delas tem respeitabilidade no seu domínio de aplicação. Então, eu não vejo ninguém melhor, por exemplo, para dar exemplo, do que o Banco Central, a Anatel, essas agências, de elas regularem e fiscalizarem, porque já é a função delas. Primeiro, essa é a missão delas. Segundo, ela tem uma grande vantagem, que elas conhecem o domínio de aplicação. Isso. Né? Eu estou com você nisso, Dora. Qual é a função do Banco Central? É regulamentar e fiscalizar o setor bancário. Ele já faz isso. Essa é a missão dele. Então, o que ele tem que acrescentar? Quais são os produtos e serviços oferecidos pelos bancos habilitados por inteligência artificial. E aí vai para cada um dos setores. Né? E eu acho interessante que tenha uma espécie de coordenação, mas aí qual é a sugestão que eu fiz? É que formasse uma espécie de comitê, conselho, composto por representantes das agências setoriais e representantes da academia especialista em inteligência artificial. E aí você tem um fórum que você pode compartilhar boas práticas, que você pode endereçar situações que cruzem domínios, ou você pode endereçar o que não tem uma agência reguladora específica, né? Mas é um fórum onde você vai debater isso. Mas o protagonismo, a quem cabe a responsabilidade de regulamentar e fiscalizar, eu acho que tem que ser das agências. Eu não sei, eu não acredito. Olha, a gente tem uma grande exemplo, assim, experiência que a gente pode comparar, que é a Lei de Proteção de Dados. Sim. Então, na Europa, eu tive em julho do ano passado num programa de fellow numa universidade alemã, e, tivemos vários fóruns de discussão, inclusive um deles sobre regulamentação. A implementação efetiva da Lei de Proteção de Dados na Europa, ela está muito aquém do que se imagina, né? Você pega a Alemanha tem um retorno eficiente, porque a Alemanha tem uma cultura de privacidade já muito embutida na sua população. Mas você pega vários outros países onde praticamente não está acontecendo o controle, a fiscalização, a punição em relação... E que é um tema, digamos, mais restrito. Não é simples, mas é mais restrito. É a proteção de dados. Aí você imagina a dimensão, a diversidade, os tipos absolutamente distintos da inteligência artificial. Como é que uma agência única no país vai controlar? Né? E a gente está vendo que no Brasil não parece que está muito diferente do que a Europa, né? A gente já tem a nossa realidade de proteção de dados, a gente também está com alguma dificuldade de efetivação.
né? E assim, eu vou, você já colocou, mas do que eu vejo, assim, como você está, de certa forma, o que você falou de domínio específico, né? Como você está, de certa forma, a partir da tecnologia, fazendo condutas que sejam do Banco Central, da ANS, que sejam elementos de regulação, realmente eles vão estar mais habilitados, né? Não vai ter como, em tese, do que alguém centralizado fazendo isso. Mas o nosso caminho tem sido a adoção e a cópia do modelo europeu. Olha, no efeito Bruxelas, que a gente fala. Não sei mais. Não? Né? Não sei. Eu acho que não está muito certo mais. Quer dizer, o PL, né, o projeto de lei 2338, que está hoje em discussão na Comissão do Senado, foi inspirado na primeira versão da proposta europeia, né, que saiu em 21 de abril de 2021. Mas na primeira versão, por exemplo, a PL 2338, por exemplo, não contempla nada relativo à IA generativa, que hoje tem potenciais de produzir maiores riscos, maiores danos. Mas, então, na partida, o trabalho feito pela Comissão de 18 juristas, lá atrás, que entregaram em 6 de dezembro, se não me engano, de 2022, o relatório final, ele foi inspirado. Mas o que está acontecendo agora, o processo, eu já não sei. Né? Tá. Eu Você vejo, acha que pode haver eu vejo várias declarações. Né? Eu não gosto de me basear em declarações públicas que os jornais reproduzem, mas as declarações... Bom, primeiro que o prazo seria os 120 dias da formação dessa comissão, já acabou. Já caducou. Então, ele teria que já ter uma apresentação substitutivo, o que essa comissão dos senadores estão propondo. Depois, as declarações estão assim... estão muito no sentido de que talvez não seja o fato, eu já vi declarações, talvez não seja o fato de ter uma agência centralizadora, talvez a gente não possa ainda estar preparado. Né? Eu acho, sinceramente, a minha opinião, né, eu acho que nós não estamos maduros para definir um arcabouço regulatório de inteligência artificial. Acho que o assunto não está maduro. Eu acho que o processo é tão importante quanto o resultado final. Eu acho que o processo significa discutir. A consulta pública é legal, mas são 10 minutos que você tem para falar lá, ou então você manda alguma contribuição por escrito. É muito diferente de você criar um grupo de trabalho e esse grupo trabalhar de fato. Né? Os 18 juristas tiveram 9 meses de trabalho, a comissão trabalhou 9 meses. Então, eu acho que a gente deveria ter agora, juntar representantes das agências setoriais com especialistas em inteligência artificial, aí especialistas tanto dos impactos como da própria tecnologia e avaliar se o ponto de partida é 2338, o que é aproveitável, o que é viável do ponto de vista da natureza da tecnologia, quais são... como qualquer projeto, se dependesse de mim, o que eu faria na partida? Eu acho que qualquer projeto você precisa de um diagnóstico. Né? Então, eu acho que tem dois diagnósticos que deveriam ter sido feitos e que ainda podemos fazer. A gente ainda tem tempo de fazer. Um é como está sendo usado, de fato, no Brasil a inteligência artificial. Né? Então, isso dá um quadro para a gente, para quem está coordenando esse processo, permite visualizar onde estão os principais riscos, né? Então, reais, do que está acontecendo no mercado brasileiro. Então, tem, por exemplo, a Justiça já tem mais de 100 sistemas de inteligência artificial. Agora, está sendo feito pelo Conselho de Justiça um trabalho muito interessante. Já estão lá listados na plataforma, disponível, todos os sistemas, tem obrigatoriedade, as áreas federais e a Justiça Federal e estadual de listar os seus sistemas, e a partir desse listamento vão ser analisados. Então, eu acho que esse trabalho de você fazer o levantamento real do que é que a gente está usando e onde estão os riscos é fundamental. Por outro, você fazer um levantamento, o que nós temos de norma e regulamentações, leis vigentes no país. Qual dessas que você pode adaptar, estender para incluir os riscos relacionados à inteligência artificial? É outro trabalho que também está se fazendo nos Estados Unidos, que eu acho sempre defendi. Né? Então, você pega a Lei de Proteção ao Consumidor. O que eu posso trabalhar na Lei de Proteção ao Consumidor para incluir os danos potenciais da inteligência artificial? Né?
o que eu posso trabalhar na LGPD para incluir já o artigo 20 da LGPD, já endereça direto ao sistema de inteligência artificial, mas como é que eu posso melhorar nesse sentido? Então, eu acho que esses dois trabalhos são importantíssimos de serem feitos, porque aí nós não estamos falando, nós deixamos de falar o que eu acho que deveria constar numa lei, agora, e parto de uma coisa, olha, é isso que nós temos que proteger, porque só a última questão, você que, eu não sou jurista, como você sabe, mas eu imagino que, pelo que eu escuto, pelo que eu aprendi com os juristas, a justificativa de você ter uma nova norma e uma nova lei é para cobrir potenciais danos que as vigentes não estão cobrindo. Claro. Então, por isso que é o ponto de partida. Primeiro, nós estamos sabendo quais são os danos potenciais que as leis que tem no Brasil, as normas, não tendo setorial como geral, não estão cobrindo. E sem esse ponto de partida, nós ficamos assim, nós estamos nos espelhando no que está sendo feito na Europa. Ou nos Estados Unidos. Que o modelo europeu, o que ele faz ele está tentando mitigar um risco que é um risco, lógico que é um risco social, né? Mas do ponto de vista regulatório, é um risco que é de quem vai usar a tecnologia, né? E se adiantando nesse aspecto, né? Que é um modelo mais centralizador, é um modelo mais, vamos dizer assim, de pujança regulatória, né? Tanto que o pessoal usa o nome efeito Bruxelas. Mas você vê, vou fazer um comentário, mas você vê que interessante, teve uma pressão muito grande no final do ano passado contra a regulamentação da IA generativa, né? Principalmente por parte da Alemanha e da como França. Foi feito no GPAI? O GPAI? Não, de não ter a rigidez em relação ao porquê tem todo o argumento principal é que é tornar não competitivo, ainda diminuir mais a competitividade das empresas europeias em relação mas aí a empresa mais citada, inclusive o presidente Macron, vários momentos citou, vários momentos levou a Mistral. Né? E agora a Mistral acabou de fazer... Foi absorvida pela OpenAI, não foi? Não, ela não foi absorvida pela OpenAI. Ela recebeu o investimento da Microsoft. Ah, tá. Né? Então, aí você começa. A outra, que é a Aleph, que é alemã, a outra muito citada como um candidato à Big Tech europeia, o parceiro dela é HP americana. Né? Então, mas, bom, o que eu ia dizer em relação ao processo de regulamentação, teve muita pressão e o que saiu... A IA generativa hoje tem, como eu já disse, tem um maior potencial de trazer mais danos, mas é a que está mais flexibilizada nessa proposta final. Né? E o parâmetro que eles colocaram é um parâmetro de... Ser considerada IA generativa, ser considerada de alto risco ou não, depende de quanto de processamento. Eles colocaram um dado, um indicador quantitativo de quanto de processamento usou. O que, do ponto de vista da natureza da tecnologia, não faz muito sentido. Eu posso ter um risco enorme e usar menos processador e vice-versa. Então... Você está falando daquela seção do GPAI, que eles chamaram de GPAI. Isso. Então, quando você tenta, para uma tecnologia que avança através de modelos empíricos, que tem soluções todo o tempo, que é transversal, que você está usando para todos os setores, para todas as tarefas. Quando você tenta agrupar todas as possibilidades de risco de todos os tratamentos num único documento, fica algo tão complexo e com tantas falhas, com tantas idiosincrasias, com tantas nuances que não estão explícitas. Né? Então, eles tiveram que fazer um patch, né? Que eles foram pegos de surpresa, eles já estavam com o AI Act rodando, né? E o Floride lá foi pego de calça curta, né? Acho que pode ter sido... Por que o Floride? Floride não participou? Não, o Floride no sentido que ele não foi arquiteto, mas ele tem alguma... Não, ele participou. Quando começou o processo, ele foi consultor no início. Quando começou o processo, em 2018, a Comissão Europeia teve duas primeiras iniciativas. Primeira iniciativa. Criou um observatório para ver como, de fato, estava sendo usado no espaço europeu e criou um comitê de notáveis, que, se não me engano, eram 54 especialistas, e entre eles também fazia parte o Floride. Mas esse processo todo da Comissão Europeia, o Floride não
não participou. Ele tem inúmeros artigos criticando, sugerindo, mas como um pensador. Entendi. E Dora, eu estou preocupado com o seu tempo, que você foi muito gentil de você... ficou ensanduichada aí, você teve compromisso de manhã e agora tem que ir para a universidade, aí você me passou aqui seu tempo, eu estou marcando ele com preocupação, e aí eu vou para a última, que a última é um pouco falar de futuro, né? A gente pode dizer que a IA é uma tecnologia, é uma espada tecnológica com dois gumes muito afiados, um para o bem e para o outro para o mal, né? As possibilidades a gente pode, como toda tecnologia, a gente pode comparar, por exemplo, a energia nuclear, né? Você pode criar energia ilimitada e pode acabar com o mundo. Qual é o seu olhar sobre isso? E vamos dizer que o AI Act, o PL 2338 são guardrails, né? E também tem a regulação da contenção, né? De o que seria semelhante aos controles que a gente faz sobre armas nucleares, né? Como é que você vê isso? Para onde a gente... Você tem um olhar mais otimista, mais pessimista? É um olhar cauteloso? Você já acha que a gente já deve estar regulando contenção do ponto de vista de limitar a tecnologia, limitar o código aberto? Qual é o seu olhar sobre isso? Olha, então, as suas perguntas são muito complexas, né? Porque tem muitas questões dentro dessa única pergunta. Né? Primeiro, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu não gosto dessa dualidade, assim, se enquadrar numa... E também não acho que tem o lado bom e o lado ruim da tecnologia. A tecnologia não é neutra, né? Evidentemente, isso o Mark Luhan já falou na década de 60 do século passado. A tecnologia, ela modifica o ser humano, e o ser humano modifica a tecnologia, é uma evolução de co-colaboração, né? Toda tecnologia, ela não surge, ela não é disponibilizada já pronta, digamos assim. Ela ela começa e ela vai se modificando. Todas essas plataformas que hoje nós usamos no cotidiano, quando elas começaram, elas tinham uma missão diferente, elas tinham os objetivos, elas tinham funcionalidade diferente, e à medida que vai interagindo com o usuário, ela vai se modificando. Agora, ela não é neutra, mas, por outro lado, ela também não é autônoma. Né? Eu resisto ao uso dessa palavra, desse termo autônomo, no estágio atual da inteligência artificial. Então, depende do que os humanos fazem com ela. Né? Então, ela não é futuro, ela já traz benefícios extraordinários em praticamente todas as áreas. Hoje, assim, por quê? Vou pensar, por que ela é estratégica? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Como é que nós, seres humanos e organizações, tomamos decisão? Sempre tomamos decisão a partir de informação. Né? Eu vou abstrair as emoções, o inconsciente, vamos dizer, do ponto de vista racional. Eu preciso tomar uma decisão, eu busco informação. A gente sempre fez isso. Não existe nenhum modelo de negócio, não existe nenhuma atividade econômica que você não busque informação e faça projeção através de informação. E foram os modelos estatísticos que foram, com essa finalidade, preditivos, que foram sendo desenvolvidos. Qual é o novo? O novo é uma sociedade hiperconectada. É o fato de que a gente tem hoje uma geração imensa de dados. Então, a inteligência artificial, essa técnica específica, é o único modelo estatístico que consegue lidar com grandes volumes de dados. Então, se eu sempre tomei decisão a partir de insights de volumes de dados, de informações, se hoje eu tenho um volume extraordinário de dados, tem uma indicação, não é certo, de que aumenta a minha chance de ter decisões mais assertivas. Então, é uma estratégia nesse sentido. Né? Se eu sempre tomei decisão baseada em informação e hoje eu tenho um volume extraordinário de dados, eu quero usar uma tecnologia, uma técnica que me permita extrair insights desse volume de dados. Senão ele não serve para nada, se eu não tenho como... Então, essa é a dinâmica. Né? Então, por isso ele já está assim. Hoje, por exemplo, nós como sociedade, temos o conhecimento que nós temos da transformação digital tem a ver com essa tecnologia, porque ela permitiu exatamente trabalhar com volumes enormes de dados, diversificados. Né? Vamos pegar várias áreas. Né? Então, na saúde, na segurança, na educação, em suma, qualquer área que a gente, na justiça, né, os sistemas de inteligência artificial, por exemplo, na justiça brasileira, que fazem a classificação por temática nos processos que entram, isso já facilita, já agiliza muito a justiça. Então,
assim, para todas as áreas. Mas a questão é como é que você usa, como é que você mitiga os potenciais riscos, né? Aí que você precisa, independente de ter regulamentação ou não, é mandatório hoje você ter uma estrutura de governança dentro da sua organização. E à medida que se sair e depende de como sair a regulamentação, você tem que colocar a sua governança de acordo com as regras da regulamentação. Tá, mas vou simplificar a minha pergunta. Há riscos apocalípticos? O que se chama risco existencial? Isso. Não, para mim isso é ficção científica. Tá. Né? Eu acho que é ficção científica e eu também já fiz uma coluna, aliás, não foi na minha coluna, foi num artigo para o Globo. Que deve estar aqui. Não está. Não está? Isso é depois. A gente tem que falar desse cara aqui. Não, isso já passou, acabou em 2022. Aqui o livro traz os artigos. Antes até, saiu Só comecinho de 22. Botar aqui, desmistificando a inteligência artificial da Dora. Ele copia e organiza e classifica, e eu fiz uma introdução para cada um dos grandes temas até início de 2022. Né? Tá. Então, mas eu escrevi no Globo. Né? Eu estou colaborando com o Globo e o Valor também. Mas a minha coluna na época negócio, né? Então, discutindo essa questão, quer dizer, o risco existencial, hoje para mim só tem um risco existencial. O risco existencial é caracterizado como o risco de acabar com a humanidade, com o ser humano, né? Com os humanos, né? Eu acho que hoje só existe um risco, de fato, que é a mudança climática. Então, isso a gente está vivendo, acabamos de vir de dias de um calor que nunca aconteceu, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, nós temos riscos reais em relação à mudança climática. Agora, risco existencial da inteligência artificial, que ela vai dominar os humanos, que ela vai acabar com os humanos, que ela vai controlar os humanos, isso, para mim, hoje é ficção científica. Né? E eu acho que isso... Nós temos que pensar que nós, seres humanos, estamos construindo essa tecnologia. Né? Então, quando a gente fala assim, vamos perder o controle da tecnologia... Por exemplo, vamos supor, o ChatGPT começa a produzir, por exemplo, fake news. Não é o ChatGPT. E a generativa, que é um problema real em relação às eleições, também já escrevi sobre isso, isso está sendo discutido. Esse ano é o ano que tem mais eleições na história humana. Então, são... Mais de 50% da população adulta vai ter que votar e temos eleições importantes. Né? Então, a questão da fake news produzida por inteligência artificial é um assunto que está sendo debatido no mundo inteiro. Como evitar isso? Então, você pensa assim, mas isso significa que a IA generativa, que a gente perdeu o controle? Não. Porque, por exemplo, poderia ter uma regulamentação que dissesse, não pode usar IA generativa. Acabou. Olha, Microsoft, Google e Meta, parem de ofertar ao mercado essa... Então, é nesse sentido, não se perdeu o controle. Era só ter regulamentação e o poder público decidir, por exemplo, eu não estou defendendo isso não, só estou dando exemplo. Né? Então, o que está se perdendo o controle é do uso. Mas eu tenho como, no limite, eu como órgão regulador, como governo, como Estado, eu poderia dizer, olha, está proibido, você não pode usar não pode ofertar para o mercado, não é nem usar, você não pode colocar no mercado esse produto. Porque se a gente pensar, que também fazer um último comentário, a questão da regulamentação da inteligência artificial não tem nada diferente de tudo que está disponível no mercado. Não existe nada que saia em larga escala que não passe por um processo de regulamentação de aprovação. Então, você não lança um novo medicamento sem toda uma... Você não lança um carro, você não lança um brinquedo, você não lança nada. Praticamente, assim, em larga escala, se você não passa por... Então, nós não temos um ambiente não regulado, nós temos um ambiente absolutamente regulado. Então, hoje, praticamente, assim, que eu tenho consciência, só são os produtos e serviços de inteligência artificial que não estão regulados. Qualquer um pode lançar em larga escala. Então, o que nós temos que fazer é inserir a inteligência artificial, tanto produtos e serviços, nesse ambiente regulado que a gente tem. Né? Então, eu acho isso. Então, se a gente vai descobrindo como regular a inteligência artificial, a gente vai ter mais controle sobre o uso dela. Né? É a mesma coisa se a gente pensar. A gente acabou, recentemente, vivemos a pandemia. Né?
mesmo numa situação tão grave que a gente viveu, a vacina, para ser liberada, ela teve que passar por um processo, mesmo todo investimento e todo o empenho de diminuir o prazo. Foi a produção de vacinas mais rápida, com o menor prazo da história. Mas teve que passar por um processo. Não podia ir sem ter aprovação, tanto de quem fez, o país onde ela foi feita, original, quanto aqui no Brasil. A Anvisa só liberou depois de todo um processo. Então, é isso que funciona. Então, nós temos que trazer para esse ambiente regulatório. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que parece que nada é regulado. Não é isso a nossa realidade. Então, eu acho isso. Agora, risco existencial de acabar com a humanidade, nesse momento, para mim, é ficção científica. Nesta nota... E tem que eu escrevi isso nesse artigo que eu fiz para o Globo sobre isso, tem alguns líderes de empresas de Big Techs, ou alguns personagens importantes, né, na comunidade da inteligência artificial, que assinaram manifestos nesse sentido, alertando sobre o risco existencial. Eu acho que isso aí não sei se é muito forte usar a palavra manipulação, mas eu acho que é um pouco assim, você cria... Qual que você acha que foi a agenda? Eu acho que você cria um medo e você entra com a solução. Entendi. Isso é uma prática já usada bastante na economia em tempos passados, é outra discussão, mas é isso. Você cria o medo nas pessoas, no Estado, nos governos, aí você deixa porque todos esses que fizeram essas declarações, pessoas que estão envolvidas, que são importantes dentro do ecossistema de inteligência artificial, em algum momento, logo depois, eles também tiveram a iniciativa de dizer, olha, nós vamos resolver. Entendeu? Entendi. Ninguém que tem familiaridade, que conhece essa tecnologia, de fato, pode acreditar piamente que hoje ela representa um risco para a humanidade. E temos que lembrar que nós estamos desenvolvendo a tecnologia. Claro. Ela não vai surgir do nada num determinado momento e vai nos dominar. Nós estamos construindo. Então, depende de como a gente construir. Claro. Então, nessa nota, a gente termina com duas coisas. Ufa, né? Porque é uma preocupação do leigo e de quem, né? E mesmo a gente vê pessoas que são do mercado. Mas né? Você sabe que as pessoas mais perguntam, eu também nunca vi assim, perguntas sobre risco existencial. As pessoas perguntam bastante se vai substituir a profissão. Né? Então, o professor quer saber se vai substituir o professor, o advogado se vai substituir o advogado, o corretor de seguro se vai substituir. É um tema que a gente não falou, é importante. Isso também eu acho que não está acontecendo agora. Né? Isso é completamente diferente de substituir o de risco existencial, de acabar com a humanidade. Isso não está acontecendo. O que eu vejo é substituição, automação de algumas tarefas e funções. Né? Eu não vejo a extinção de profissões. Né? Então, um motorista, por exemplo, de Uber não é uma profissão, é uma função, uma atividade. Né? Agora, as profissões... mas, de fato, a inteligência artificial está acelerando o processo de automação que já está em curso desde meados do século passado. Né? Então, é isso. Tem funções que estão sendo substituídas. Então, são 2 UFAs. Não, mas não é um desafio enorme para as pessoas, porque as pessoas têm que se capacitar para poder lidar com essa tecnologia e incorporar para melhorar o seu desempenho. Legal. Bacana, foi bom você ver como parceiro, ver a inteligência artificial como um parceiro que vai me ajudar a melhorar as minhas atividades. Tem aquela... eu vi do Sam Altman, né, uma questão que ele coloca uma frase, acho que fizeram uma pergunta para ele, né? Quando que vai deixar uma ferramenta, de ser uma ferramenta que te auxilia para passar para ser uma tecnologia que te substitui, né? E aí haveria uma zona cinzenta disso, né? Eu não vejo assim. Essa foi a pergunta. Eu não vejo assim. Como eu disse, já está substituindo efetivamente determinadas funções que eram exercidas anteriormente por humanos. Olha, não é só a inteligência artificial. A indústria automobilística no Brasil era um dos 4 setores com maior taxa de empregabilidade. O que entra no YouTube, você vai ver como é que faz carro hoje. São praticamente máquinas fazendo máquinas. Né? Então, a gente tem que inserir o uso, a adoção da inteligência artificial nesse processo de automação, que já é automação programada. Então você é daquelas pessoas que entende
que mesmo que haja um índice de substituição bastante importante, a gente vai sempre, como ser humano, achar algo a fazer. Né? E que a própria tecnologia vai trazer demandas para nós diferentes. E que a gente tenha novas profissões, novas atividades, novas funções que aparecem, surgem a partir da nova tecnologia. Isso para os privilegiados, uhum. né? Para aqueles que têm condições objetivas, de vários tipos de condições, de se preparar, uhum. de se qualificar, de se requalificar. Uhum. Agora, para mim, o maior impacto social é a questão sobre o trabalho. Uhum. Porque a grande quantidade, digamos assim, das pessoas que estão sendo substituídas em funções, elas têm uma restrição. Uhum. Porque para se qualificar para as novas funções, primeiro que as novas funções... Então você acha que tem que ter um fundo de recaptação, de captação? Eu acho que tem que ter política pública. Eu acho que isso é um problema. Mas talvez um fundo na lei? Não, aí não tem a ver com a inteligência artificial. Eu acho que com a regulamentação, desculpa, tem a ver com política pública, né? Tá. Porque aí vai entrar na questão de educação, aí vai entrar na questão, por exemplo, que eu acho que tem aí é outros assuntos, mas um problema aqui no Brasil que sempre a formação técnica sempre foi desqualificada. Você pega no norte da Europa, os alunos que acabam o ensino médio, metade opta por formação técnica e metade para a universidade. Em alguns países, até mais para formação técnica. Mesmo na trilha, digamos assim, da inteligência artificial, muitas das funções, a maior parte delas não precisam ir para a universidade. Você pode ter formação técnica, né? Então, tudo. Por que eu falo política pública? Porque significa mudanças estruturais na maneira como forma as pessoas, qualifica, de criar, de investimento em infraestrutura. A infraestrutura hoje no Brasil é muito cara. Você sabe tanto quanto eu que o acesso à internet de qualidade é um privilégio no Brasil. Então, nós precisamos, o governo em política pública tem que incluir infraestrutura. Como é que a gente ajuda o pequeno empreendedor? Né? A maior parte das pessoas... Olha, acho que em torno de 50% das pessoas hoje no Brasil, elas são pequenos empreendedores. Aí não é o pessoal de startup, que já é também uma elite, é um pequeno empreendedor. Eu fiz um trabalho há 4 anos atrás que 43% mais ou menos dos pequenos empreendedores a empresa não faturava um salário mínimo por mês. Então nós estamos falando bem. Então como é que ajuda esse pessoal a empreender? Né? Como é que você cria infraestrutura? Então são mudanças na estrutura da economia, no funcionamento da economia. Mas pensando pelo que você está falando, quer dizer, esses desejos e esses programas que você está colocando, né, falando do ponto de vista programático, né, de política pública e tal, se a gente vai ter um elemento de pressão que é a nova tecnologia, e ela é um elemento de pressão, eu entendo que essa discussão tem que ser acelerada no momento em que esse elemento de pressão está chegando, porque as coisas que você está falando são desejáveis desde que o Brasil existe. Claro. Né? Então, se a gente não... mas está se agravando. Exato, mas aí é que está. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da sua fala, o que eu interpreto é assim, se a gente não aproveitar o momento e a discussão de IA, da questão da geração de empregos e da formação das pessoas e de tudo que é socialmente desejável, a gente pode ver um elemento de pressão chegando e tudo se mantendo igual. Né? Então, acho que... E aí a gente vai ficar cada vez menos competitivo do ponto de vista do país para o resto do mundo. Exato. Mas está começando o que eu tenho observado, que eu tenho tido algumas participações, começando a ter uma consciência e uma mobilização nas esferas federais em relação à inteligência artificial, em relação a essas questões. Que bacana. Né? Então, está começando. Esse ano, assim, tem algumas iniciativas interessantes em alguns órgãos da área federal. Bacana. Nesse sentido. Então, acho que é um bom sinal e a gente tem que avançar, porque... é uma mudança muito grande, né? E não adianta, não tem como frear. Né? Avanço tecnológico, pelo menos historicamente, eu nunca vi uma situação que você freia, não deixa evoluir. Não, né? Então ele vai acontecer. Então é inexorável. Então o que a gente tem que fazer, por isso que eu falo que o diagnóstico é fundamental.
Não é só o diagnóstico, do ponto de vista de política pública, não é só os diagnósticos que eu falei anteriormente, como é que está sendo usado. É um diagnóstico para uma estratégia de inteligência artificial para o país. O que vai afetar? Quais são as substituições que vão acontecer? Qual é o número, a quantidade, o volume de pessoas que tendem a ser substituídos? Qual é a alternativa para essas pessoas? Como é que você facilita? Né? É você criar... tem mais de 60 estratégias nacionais já circulando. Eu analisei as 8 que eu julguei as principais. Todas elas contemplam essas questões de formação, de o que vai acontecer com o trabalho, de recursos financeiros. Então, eu acho que isso, em paralelo à regulamentação no Brasil, é fundamental ter uma estratégia de inteligência artificial. De fato, ela reconhecer que ela é fundamental para o futuro do país e quais são os elementos que o governo... O próprio modelo americano está levando isso em consideração, né? O decreto lá do ordem executiva. Ele levou, a ordem executiva levou isso em consideração, né? E eu acho que a gente tem dever de casa para fazer. E o que eu tenho a dizer, Dora, é te agradecer demais. Agradecer pelo trabalho que você tem feito e você tem tido, né? Acho que a gente pode usar a expressão figurinha carimbada, né? Quer dizer, todos querem te ouvir e acho muito bom que todos estejam te ouvindo. O trabalho que você tem feito é muito bacana. E acho que hoje a gente botou mais um tijolinho nesse trabalho, né? Eu espero que esse episódio aí esse podcast de estreia consiga trazer pessoas para ver o que você tem a dizer e esse conhecimento valioso que você dividiu com a gente hoje. Super obrigada pela oportunidade e estou sempre disponível para a gente conversar. Foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigado.